não caiam no erro de negligenciar as coisas do reino. Não vivam preocupados o tempo todo, de tal modo que vocês esqueçam o que é realmente importante. Ele diz no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. O que significa isso? O que significa buscar o seu reino e a sua justiça? É assim. Quando nós pensamos em reino, nós temos que pensar em autoridade. Lembrem-se, o Senhor é rei. E o Senhor tem uma justiça que é dele. Não é a sua, não é a que o mundo inventou. Você talvez tenha inventado uma justiça dizendo, eu acho isso certo, eu acho isso errado. Ok, essa é a sua justiça. O mundo tem a sua justiça também. Ah, eu acho isso certo, já isso eu acho errado, aquilo outro eu acho que é errado, aquilo outro eu acho que é certo. Ou então, eu acho que não tem nada de errado, cada um tem a sua justiça. Não. O texto diz não. Existe um reino. Isso significa autoridade, governo, domínio. Buscar o reino significa se sujeitar à autoridade dele. O que é buscar o reino de Deus? É se sujeitar à autoridade dele. Mais do que isso, é se sujeitar à autoridade dele e conhecer o que ele diz que é certo. O que ele diz que é certo? Ele diz que isto é certo e isto é errado. Então é isso que eu vou fazer. A sua preocupação com o futuro deve ser essa, com o presente e com o futuro. Eu vou buscar me submeter ao cetro do Rei do Universo. E o Rei do Universo tem a sua justiça. Todo o texto diz a sua justiça é a justiça dele, do Senhor. A construção grega mostra isso. É a justiça dele, não a sua, não a do mundo, não a dos pensadores deste mundo, mas a justiça dele. O que ele diz que é correto. Ele diz que isso é correto e isso é errado. É isso que eu vou abraçar. Querem se preocupar na vida? Querem ter uma preocupação na vida? Ok, se preocupem com o seguinte, em reconhecer a soberania do seu reino. Se sujeitar ao seu cetro soberano. E se sujeitar à justiça que é dele e não da cultura moderna. Se a cultura moderna disser isto é certo e ele disser isso é errado, diga isso é errado, porque eu busco a justiça dele e não do mundo. Preocupe-se com isso. Essa seja a sua preocupação em primeiro lugar. Busque se sujeitar ao cetro dele, à sua autoridade, ao seu governo e aquilo que ele diz que é certo. Preocupe-se com isso em primeiro lugar. A sua pergunta em 2026 deve ser a seguinte: isto é aprovado pela justiça de Deus? Isso que eu tenho feito é aprovado pela justiça do Rei? Isso que eu quero fazer, que eu tenho feito, esse meu hábito, esse meu lazer, essas minhas palavras, essas minhas atitudes, essas minhas decisões são aprovadas, são corretas à luz da justiça dele? E não do meu coração ou do mundo, mas dele. Sim ou não? Sim, então vou buscar isso. E vou me preocupar com isso. E vou tentar conhecer isso e vivenciar e aplicar isso em primeiro lugar na minha vida. Não importa a pressão do mundo lá fora, não importa a pressão dos amigos da escola, não importa a pressão dos amigos da faculdade ou dos professores, não importa a pressão dos amigos de trabalho, não interessa. Eu vou buscar a justiça dele. E a promessa é, busque isso. Empenhe-se nisso. Em primeiro lugar na sua vida. Prioridade número 1. E as outras coisas, deixe com ele. Ele vai acrescentar tudo mais. E descanse. É a razão para viver. Eu vivo para quê? Para comer, beber e me preocupar com o alimento? Não. Isso eu vou trabalhar, eu vou me precaver, mas eu não vou fazer disso o centro da minha vida. O centro da minha vida é me colocar debaixo de um cetro. É me curvar diante de um trono do Rei do Universo. Conhecer a justiça dele e me sujeitar a ela, custe o que custar. Essas outras coisas, no tempo devido, ele me dará. E eu sigo em frente. Alegre, faceiro, corajoso, sem remédios, caminhando, saudando os horizontes da vida com coragem e dizendo, eu tenho um rei, e esse rei tem a sua justiça, que eu busco e obedeço, e ele, que cuida das aves e dos lírios,
cuidará de mim. Você